Queridas irmãs, queridos irmãos, comunidade da Catedral Metodista de Porto Alegre, com imensa alegria estamos disponibilizando o culto virtual de maio de 2024. O texto bíblico para esse mês encontra-se em Efésios capítulo 6, versículos 1 a 4, que diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Nesse mês de maio, mês da família, lembramos muitas datas importantes. O Dia das Mães, uma herança metodista para o mundo e para o Brasil. O Dia de Pentecostes, em que o Espírito Santo desceu para nos abençoar. E também o Dia do Coração Aquecido. Participe das programações da igreja nesses momentos. Os nossos cultos presenciais acontecem aos domingos às 10 horas. Venha e esteja sempre conosco, trazendo seus familiares. Terças-feiras, às 14 horas e 30 minutos, temos culto da terceira idade. Também temos reunião de oração nas terças-feiras, às 18h30, virtualmente. Todas essas atividades são bênção na vida de quem participa delas. Rogamos as mais ricas bênçãos do Senhor aos nossos e às nossas aniversariantes do mês, desejando-lhes muita saúde. Lembramos que os nossos dízimos, ofertas, podem ser também entregues por meios virtuais. Entre em contato com a tesouraria ou o corpo pastoral para contribuir. Continuemos dando suporte ao trabalho do Senhor. Queremos adorar o nosso Deus, louvá-lo e receber da sua palavra. Oremos. Deus de graça, Deus de bondade, Deus da família, nós estamos na tua presença, Senhor, para te agradecer porque tu nos ensinaste, através da tua palavra, a honrarmos nossos pais e nossas mães. Nós, Senhor, sabemos o valor que a família Wesley sempre teve, nos dando exemplo com uma mãe valorosa, como Dona Susana, com um pai valoroso, como o Reverendo Samuel, e com John Wesley, seu filho, que criou o movimento metodista, do qual muito nos orgulhamos, e comemoramos a experiência de conversão e de reconversão de John Wesley como a experiência do coração aquecido. Também te agradecemos, Senhor, pela data de Pentecostes, que é o momento da revelação do Espírito Santo para nós. Fica conosco, Senhor, nesse mês. Cuida de todas as nossas famílias, das pessoas que estão enlutadas, das pessoas que estão doentes. E te pedimos, Senhor, que continues a abençoar os trabalhos da nossa igreja, em especial da Lomba do Pinheiro e do Lar Otília Chaves. Cuida do nosso bispo, cuida dos nossos pastores, nossa pastora, e também, Senhor, te pedimos que tu estejas com cada membro desta igreja e com cada pessoa que acompanha este culto. Oramos, agradecidos e agradecidas, em nome de Jesus, que quando esteve entre nós, ensinou-nos a dirigirmos a ti em oração, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal,
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito felizes nos correm os dias e depressa se esvai nossa dor. São benditas as sãs alegrias quando reina no lar doce amor. Os caminhos pisamos juncados, sim, juncados derramos em flor. Surgem bênçãos de todos os lados, quando reina no lar doce amor. Saboroso é o pão que fruímos, se usufruímos de nosso amor. Sim, contentes em tudo sorrimos, quando reina no lar doce amor. As mães crentes aos filhos afirmam as verdades da lei do Senhor e com obras o ensino confirmam, quando reina no lar doce amor. Se sentimos em casa a pobreza, se a pobreza também ao redor, suportável será com certeza, quando reina no lar doce amor. E se falta no lar a saúde, se a doença nos traz amargor, mesmo assim sempre a bênçãos a miúde, quando reina no lar doce amor. Bom dia, irmãos e irmãs. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos e todas. O texto de nossa reflexão desta manhã está no Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 1 a 8. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai,
em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Há várias maneiras pelas quais os autores do Novo Testamento expressam a união que existe entre Cristo e os seus seguidores e seguidoras. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, fala do templo espiritual, no qual Cristo é a pedra angular, pedra que vive, e no qual os cristãos e as cristãs são as outras pedras vivas, que formam um só santuário com o seu Senhor. O apóstolo Paulo usa a parábola do corpo. Ele diz na segunda carta aos Coríntios: vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Os membros, diferentes entre si, são unidos em Cristo. Servindo a Ele, servem uns aos outros. A dor de um é a dor do outro. A sua união com Cristo é também um vínculo que une uns aos outros, às outras. No Antigo Testamento, a imagem da videira indicava o povo de Israel. O povo era como uma videira que Deus plantou com muito carinho nas encostas das montanhas da Palestina. Mas a videira não correspondeu ao que Deus esperava. Em vez de uvas boas, deu um fruto azedo, que não prestava para nada. O Evangelho de João, o texto que lemos, o próprio Jesus usa a parábola da videira e dos ramos para expressar a comunhão de vida que existe entre ele e os seus discípulos e discípulas. Deus dá início a uma nova vinha. Ao enviar o seu Filho ao mundo, ele possibilita o surgimento de uma nova comunidade, que agora pode produzir frutos, não por si mesmo, por seus méritos, mas por quem possibilita o surgimento desses frutos. É o próprio Espírito Santo que concede a fé, a mantém, a estimula para que seja possível viver em novidade de vida. Jesus afirma: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Da videira é que vem a força dos ramos. Dela é que vem a vida, o suco que alimenta, que torna capaz de dar fruto. Não há ramos sem que exista um caule que sustente, e ao mesmo tempo uma raiz que suga o líquido e os sais minerais necessários para a nutrição da planta. As uvas vêm por si quando a videira vai brotando. Elas nascem dos ramos, junto com as folhas, porque é a natureza da videira dar uvas. O ramo separado da videira não tem nenhuma chance. Se for cortado, se não permanecer no tronco, vai secando. E para mais nada serve, senão para ser queimado. O ramo, para viver e dar fruto, deve permanecer onde se encontra, na videira. Jesus afirmou: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. E o fruto não é nenhuma coisa artificial, não é produto de um esforço especial do ramo.
frutos não são colocados nos ramos, frutos crescem. O agricultor, que é uma figura para Deus, limpa os galhos, os poda para que deem mais fruto. A tarefa de podar não é de responsabilidade do ramo. Ramo não poda ramo. E a poda é necessária para que a videira não se torne estéril, não morra, mas para dar condições a ela de produzir abundantemente. A poda não é sofrimento, mas reforço indispensável para que o ramo possa continuar a produzir bons frutos, porque sem ela a videira morrerá. A poda se traduz em graça, não em provação. Permanecer. Permanecer aparece 8 vezes nessa passagem. Permanecei em Cristo e eu permanecerei em vós. Antes de permanecer em Cristo, precisamos ser implantados nele. Na videira, experimentamos o milagre da nova vida em Cristo, o milagre do novo nascimento, como Jesus disse a Nicodemos. Só podemos permanecer nele se chegamos a existir nele, se chegamos a ter comunhão de vida com ele. Permanecer significa o mesmo que ficar com Cristo. Porém, o cristão não permanece em Cristo assim como uma pedra. Permanece na sua posição de pedra, pesada, imóvel, inerte. Não se move do lugar, resistindo a qualquer tentativa de tirá-la da sua posição. Quando Jesus diz que o ramo deve permanecer na videira, ele fala em permanecer participando da vida, do movimento, da floração, do brotamento, da frutificação da videira. Ele muda, mas conforme a natureza da videira. O ramo, ao permanecer na videira, não fica no mesmo lugar. Ele se ergue com a videira, crescendo, brotando folhas, brotando flor, brotando cachos de uvas. Nenhum dia é igual ao dia anterior. O cristão que permanece em Cristo não finca pé no lugar onde está agarrado, ao que ele é. Ele cresce, ele se modifica, ele aprende, ele sofre o ato de podar. E vai agindo, vai praticando a sua fé, vai vivendo a sua fé. A sua vida é uma evolução, é um caminho, é crescimento e evolução em Cristo. O permanecer é o dia a dia da vida do cristão, é a continuidade da sua vida com Cristo. É o caminho que segue a sua conversão, a entrega da sua vida a Cristo. O permanecer é para permanecer em sua palavra. Não é um permanecer mudo e passivo. A palavra do Senhor é essencial para a nossa permanência. E a palavra do Senhor nunca é uma palavra que vai num sentido só. É palavra que pede resposta. E a resposta é a oração. Nosso permanecer em Cristo tem por base que ouçamos o Evangelho, não só de mês em mês, ou de domingo em domingo, mas dia a dia. O discípulo e a discípula vive com a palavra e vive a palavra. O apóstolo Paulo escreve aos
aos Romanos: orai sem cessar. Este diálogo constante com o Senhor, este receber constante e este responder obediente e grato é permanecer em Cristo. Ouvir o Evangelho e responder em oração é o respirar da nova vida em Cristo. O ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim, nem vós podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Só o que permanece no Senhor, e só aquele no qual Jesus permanece, dá muito fruto. A igreja é como uma videira. Por vezes, ela passa por momentos difíceis. É o momento da poda. O agricultor continua cuidando, arrancando, podando da sua videira e de seus ramos, para que ela produza mais frutos. A videira e tudo que nela existe é parte do reino de Deus. E Jesus nos promete que Ele permanecerá conosco. Somos os ramos. Jesus nos diz que Ele é o caminho natural para a vida, a nutrição e a produção de bons frutos. Jesus mostra que os seus discípulos e as suas discípulas são parte dele mesmo. Não estão soltos, perdidos. Estão unidos em Cristo. E dele recebem nutrição e sustento. É o Senhor quem nos lembra: permaneçam em mim. Permanecer, ouvir, orar, servir, obedecer, tudo em Cristo. Isto é o que o nosso Senhor nos pede através da parábola da videira e dos ramos. Irmãos e irmãs, que o Senhor continue a nos conceder o alimento diário e que assim, encorajados e encorajados, unidos e unidas à videira verdadeira, possamos dar frutos dignos de arrependimento. Que assim seja. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como um fruto desse novo coração, declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão,
irmã, preciosas para mim, querida irmã. Somos como, e assim bem assustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querida irmã, preciosa és para mim, querida irmã. Santo Deus e eterno Pai, neste momento em que estamos finalizando nosso culto, o nosso pedido de intercessão é para todos aqueles e aquelas que estão sofrendo com as emergências climáticas aqui no nosso estado. Senhor, cuida de cada família, de cada pessoa, de todos aqueles que estão clamando pelo teu cuidado. Nós te agradecemos, Senhor, também porque tu tens nos protegido e te pedimos perdão, Senhor, por tudo aquilo que nós temos feito contra o meio ambiente que talvez tenha causado todos esses desastres. Fica com cada pessoa que está assistindo esse culto. Fica com o Rio Grande do Sul. Fica com as famílias, é o que nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com vocês, queridos, e com vocês permaneçam, não somente hoje, mas por todo sempre. Amém e amém.